E ainda falando em saúde, quinta-feira é dia de SOS Ver Mais. Quem tem rinite sabe o quanto essa doença incomoda. E conjuntivite, você já teve? Outra que também causa muito desconforto, né? E as duas juntas, você já ouviu falar? Pois é, existe, é a rinoconjuntivite. Para falar mais sobre o assunto, já está aqui comigo no estúdio a nossa parceira, doutora Leda Sandrin. Doutora Leda, muito obrigada pela participação mais uma vez, fique bem à vontade. Vamos lá, vamos falar então, conjuntivite já é difícil falar. Sim. E já é difícil de aguentar, sim. Imagina rinoconjuntivite, é isso? Coisa, né? É muita coisa. Então, boa tarde a todos, boa tarde, é um prazer estar aqui. Rinoconjuntivite, eu fiz questão de falar sobre esse tema porque a rinoconjuntivite alérgica, principalmente se referindo a isto, é uma doença extremamente frequente. Uhum. Então, o que acontece? Normalmente os pacientes têm rinite alérgica, procuram auxílio, porque a rinite alérgica atinge aproximadamente em alguns locais 40%, 20% da população, altera muito a qualidade de vida, porque é desconfortável durante o dia os sintomas, atrapalha muito o sono, pode dar alteração respiratória, mas aí se esquece que as vias aéreas num todo, elas têm uma comunicação superior com os olhos. E considerando que o paciente que tem alergia, ele tem uma sensibilização, algum alérgeno, o olho dele também responde com alergia. Uhum. E é muito importante lembrar que os pacientes com rinite alérgica, num grande percentual, ou quase todos, vão ter conjuntivite alérgica. E que a gente teria que lembrar sempre de tratar as duas doenças em comum. Porque é muito comum, às vezes, o paciente procurar um oftalmologista para tratar uma conjuntivite alérgica e esse paciente não se queixa da rinite, porque não é esse ambiente que ele vai se queixar. Às vezes ele não está tratando e o tratamento dele não vai ser tão eficaz quanto seria se ele tratasse também a rinite. Então, o termo correto, embora... para a gente descrever um paciente com rinite alérgica, teoricamente seria rinoconjuntivite alérgica. Já é. É uma doença tipicamente alérgica ou existe outro tipo de rinoconjuntivite? Quando nós falamos em rinoconjuntivite, não colocamos depois o adjetivo, a gente pode estar se referindo, por exemplo, a uma rinoconjuntivite viral. Pode ser viral também? Pode, um paciente com resfriado. O que acontece com a gente com resfriado? A gente não tem um quadro de inflamação nasal e a gente também não tem o olho vermelho e lacrimejamento. Por quê? Porque inflama a mucosa nasal e inflama a mucosa ocular, porque existe uma continuidade dessas mucosas, existe uma inervação parecida e existe uma resposta do sistema imunológico que ele tem uma tendência a responder em compartimento. Então, normalmente, o paciente, quando ele inflama o nariz, isso acontece, um resfriado, acontece também, a gente chora, o nariz escorre, né? A gente espirra, o olho lacrimeja. Então, é só para lembrar assim que a rinoconjuntivite alérgica está dentro disso tudo que a gente conhece, que é a rinite alérgica e a conjuntivite alérgica. Mas que nós temos que lembrar que a maior parte dos pacientes tem os dois ao mesmo tempo, sempre com a preponderância, às vezes, de um ou de outro. E isso faz ele procurar um ou outro especialista, mas que ele deveria ser atendido e tratado de uma forma mais integral, para ter qualidade. E que tanto a parte de rinite alérgica não muito bem organizada no sentido de tratamento pode causar a longo prazo, principalmente para crianças menores, assim, respiradores bucais, o adulto pode ter apneia de sono, a qualidade de vida pode ser muito comprometida, o paciente vai ter dificuldade de concentração, né, quando ele está espirrando muito, com coceira no nariz. Mas o paciente com conjuntivite alérgica, ele também tem uma alteração de qualidade, às vezes até visual, porque altera um pouco a qualidade da superfície da lágrima, e tem alguns riscos de algumas doenças a longo prazo nesses pacientes que têm conjuntivite alérgica e coçam muito os olhos. Como, por exemplo, doutora? Como, por exemplo, uma doença chamada ceratocone, que na nossa região é muito comum. O que é? Ceratocone é uma doença da córnea, uma doença degenerativa, onde a curvatura da córnea ela fica um pouco diferente, ela fica irregular. E essa irregularidade torna ela um pouquinho mais convexa. Olha e só. isto favorece basicamente o paciente ter alteração visual. Então a gente tem que lembrar que essas doenças elas andam de uma forma muito assim de mãos dadas, né? Sim, mas ela é causada pela conjuntivite, sim, ou pelo ato de coçar, né? Porque a gente sabe que não pode coçar os olhos. Então, acredita-se que o paciente com alergia, logicamente, ele coça mais os olhos. Então, o principal problema dessa doença é o trauma mecânico do prurido. Mas coçar os olhos pode estar associado, geralmente está associado à alergia. Então, o que a gente vê muito? Um paciente com rinite alérgica, que está tratando a rinite alérgica,
mas não se queixa nem pro alergista, nem pro oftalmologista, porque ele acaba coçando o olho e o nariz num ato meio assim, né? Fala, você coça os olhos, é bem frequente isso. Não coço, mas às vezes eu já estou olhando que tem hiperemia e o paciente na minha frente ele já coçou. Eu falei, não, mas você coçou? Eu falei, não, isso é mania. E acho que o nariz incomoda tanto que nem isso, porque assim, existe esse é o problema, porque tem uma preponderância. Mas a gente tem que lembrar assim, ó, o paciente com rinite alérgica, ele tem que ser investigado sobre a conjuntivite alérgica. Não é que eu vou ter que tratar todos, mas o percentual é muito elevado. Entendi. E o inverso até um pouco maior. A gente sabe que os pacientes com conjuntivite alérgica, em geral, 80% deles têm rinite alérgica. Então a gente tem que lembrar, quando está tratando o paciente com conjuntivite, tratar o paciente com rinite alérgica e vice-versa, porque as doenças andam em comum, então, a senhora em conjunto. Falou que procura, né, às vezes o otorrino ou procura o oftalmo, mas aí nesse caso, nada alérgica, é melhor o alergista mesmo que vai olhar tudo. É melhor no sentido assim, porque eu sempre converso com os pacientes quando me procuram para a parte de alergia. O paciente alérgico, a primeira resposta que ele tem que ter é qual? Qual é o alérgeno que me causa alergia? Sim. E muitas vezes a gente se depara com pacientes tratando cronicamente um quadro de alergia nasal ou ocular e ele não tem um diagnóstico da causa. Se ele não tem um diagnóstico da causa, eu vou estar tratando os sintomas, eu consigo um controle razoável da inflamação, mas não um controle ideal. Isso que é muito importante. Então, o ideal é assim, todos os colegas médicos que abordam esses pacientes com alergia ocular ou alergia nasal, lembrar que a resposta imunológica ocorre de uma forma compartimentada, ou seja, o paciente com muita rinite alérgica, ele vai ter algum sintoma ocular, mesmo que ele não se queixe. E o paciente com uma conjuntivite alérgica muito intensa, e tem alguns quadros bem graves, de difícil controle para o oftalmologista, ele tem que lembrar que esse paciente tem que tratar o resto da alergia dele, não só ter o diagnóstico, mas ele está tratando, porque como eles se comunicam, a inflamação de um desses sítios pode favorecer a inflamação do outro sítio. Por isso que a gente tem que prestar atenção na nossa saúde, né, doutora? Porque às vezes o médico não vai adivinhar, ele vai te perguntar, tu vai dizer que não tem, como é que o médico vai saber, né? Então tem que se conhecer. E uma coisa bem importante que eu sempre digo aos pacientes, assim, porque a alergia é uma especialidade que vive muito da história que o paciente conta, porque a gente tem bastante métodos diagnósticos, mas muitas alergias a gente não consegue fazer diagnóstico com o método diagnóstico. Então eu dependo muito do que? Da história. E eu converso com os pacientes assim, eu falo, a próxima consulta que você vier, às vezes ele vem com uma coisa, eu falo assim, você vai começar a se observar um pouco melhor, e tudo isso que eu lhe perguntei, que eu pergunto uma série de coisas, e às vezes ele fala, não sei, você vai, anota e me traga. E aí começa a observar também todas as dúvidas que você tem, tudo que está acontecendo, e traz por escrito. Porque às vezes de frente para o médico, os pacientes ficam um pouquinho assustados, um pouquinho temerosos, um pouco tímidos, e eles não conseguem falar tudo o que eles têm. Então é muito importante trazer listinha, a gente gosta disso, tá, gente? Não é muito importante. Sim, porque senão esquece alguma coisa que é fundamental. Mas essa às vezes. é uma patologia, a rinoconjuntivite alérgica, que atinge na nossa região, nessa época que a gente está agora. Por exemplo, o que aconteceu domingo? Estava seco e ventoso. Teve muita dispersão de pólen. Na segunda deu aquela primeira chuva, aí os pólens eles estouraram. E aí liberou muito alérgeno. Então, por exemplo, essa semana, quem atende pacientes com problema respiratório atendeu muito paciente com rinite e com conjuntivite. E na nossa região é muito comum a rinoconjuntivite alérgica por pólens. Vamos falar daqui a pouco mais sobre o assunto, inclusive sobre os tratamentos, né? Só um pouquinho que a gente já volta. A gente faz outra pausa no Ver Mais. Fica aí que em 2 minutinhos a gente já volta.